São Paulo, a capital do trabalho, a cidade que nunca dorme, a terra da garoa. Adjetivos não faltam para se referir à maior cidade do Brasil e a mais populosa do Hemisfério Sul, com mais de 12 milhões de habitantes. São Paulo, terra de oportunidades, do encontro das raças e das culturas. São Paulo, boa parte da história do Brasil começa aqui. Nós não estamos na Praça da Sé, mas este local poderia tranquilamente ser chamado de Marco Zero da cidade. Afinal, foi aqui, exatamente aqui, que tudo começou. Há 458 anos, os padres jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega celebravam neste pátio a primeira missa do Colégio de São Paulo de Piratininga, erguido por padres da chamada Companhia de Jesus, que vieram para o Brasil com o objetivo de catequizar os índios. O dia desta primeira celebração era 25 de janeiro, data em que a igreja comemora a conversão de São Paulo. Por isso, o padre José de Anchieta deu ao colégio o nome do apóstolo que, assim como eles, os jesuítas, percorria grandes distâncias para ensinar o evangelho. E a partir daqui, São Paulo não parou mais de se desenvolver. O colégio virou vila e a vila virou cidade. E assim como na fundação, a religião continuou bastante presente na história da capital paulista. No final do século XVI, foi erguida a igreja mais antiga remanescente de São Paulo, a Capela de Santo Antônio, no centro. Os documentos mais remotos datam de 1592, mas alguns historiadores apontam que ela foi construída bem antes disso. Ao longo de 4 séculos, sofreu várias reformas, sobretudo na fachada, mas no interior conserva testemunhos da arte colonial produzida em São Paulo. Quase no mesmo período, em 1591, foi construída a Catedral da Sé. A atual, que começou a ser levantada em 1913, é a terceira versão. Inspirada nas grandes catedrais europeias, a Sé está entre os 5 maiores templos neogóticos do mundo. E a religião também teve atuação política por aqui. O Mosteiro de São Bento, fundado em 1598, serviu de refúgio para o fazendeiro Amador Bueno, aclamado como rei de São Paulo pelos paulistas em 1641. O fato deixou Amador Bueno em uma situação de conflito, já que teria que ir contra a coroa portuguesa ou contra o povo de São Paulo. Alguns historiadores apontam o episódio como o primeiro grito de independência do Brasil colônia. O atual complexo, onde estão o Mosteiro de São Bento e a Igreja de Nossa Senhora da Assunção, foi construído em 1912. A arquitetura é neorromânica e a decoração boironense, com alguns trabalhos do estilo barroco. E foi aqui em São Paulo que aconteceu um dos principais episódios da política do Brasil, a proclamação da independência. Foi exatamente aqui, às margens do rio Ipiranga, que Dom Pedro I exclamou independência ou morte, no dia 7 de setembro de 1822, e se tornou o primeiro imperador do Brasil. O ato de Dom Pedro foi imortalizado 100 anos depois no Monumento do Ipiranga, construído com granito e bronze. Desde 1972, os restos mortais do imperador estão na cripta do monumento. Também foi aqui em São Paulo que nasceu a primeira universidade do país, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, inaugurada em 1828. No início, ela se destinava a formar governantes e administradores públicos. Estudaram aqui diversos presidentes do Brasil, como Prudente de Moraes, Rodrigues Alves, Washington Luiz e Jânio Quadros, além de outras figuras importantes da sociedade brasileira, como Monteiro Lobato e Castro Alves. Com a faculdade, São Paulo passou a se destacar no cenário cultural brasileiro, além de ganhar cada vez mais força política e econômica, até se tornar a principal cidade do país. Boa parte do desenvolvimento de São Paulo se deve à Estação da Luz, construída em 1867, a parada paulistana da estrada de ferro inglesa Santos-Jundiaí.
A Luz era uma espécie de coração econômico do Brasil. Por aqui passava quase todo o café exportado via Porto de Santos, o principal produto da economia brasileira entre o final do século XIX e o início do século XX. Além disso, era graças a essa estação que os paulistanos recebiam vários bens de consumo e alguns produtos importados. A atual estação foi construída entre 1895 e 1900 para atender à crescente demanda da produção cafeeira. Todo o material utilizado na construção foi importado de países como Inglaterra, Escócia e França. Em 1946, um incêndio criminoso destruiu grande parte da estação. Entre 1947 e 1951, foram feitas várias obras de reconstrução nas áreas destruídas pelo fogo. Atualmente, a estação funciona como parada de trens metropolitanos e do metrô, e também é caminho de passagem para cargueiros que cruzam a cidade de São Paulo. E ainda hoje, a Luz é um dos cartões postais da cidade, assim como o Teatro Municipal, inaugurado em 1911. Além da arquitetura eclética, semelhante à dos mais importantes teatros do mundo, o Municipal foi palco da Semana de Arte Moderna, o marco inicial do modernismo no Brasil. Modernismo nas artes, modernização nas construções. São Paulo levantou o primeiro arranha-céu da América Latina, o edifício Martinelli, inaugurado em 1929 com 12 andares e concluído em 1934 com 30 andares e 130 metros de altura. E depois do Martinelli vieram centenas, milhares de edifícios, cada vez maiores e mais altos. Hoje, ao olharmos o horizonte da cidade de São Paulo, é quase impossível visualizar os seus limites. Tamanho progresso que quase nos faz desacreditar que essa mega metrópole começou como um humilde colégio.